Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos. Eu sou o Dan. O vídeo de hoje é pra falar sobre o Sandri, né? O Sandri que aparentemente foi esquecido, né? Onde está o Sandri? E eu pergunto a vocês. O último jogo do Sandri foi contra a Portuguesa, no dia 19 de fevereiro. Que aí lá ele sofreu uma fratura, né, no ossinho do nariz, né? Precisou passar por cirurgia, enfim. E aí ele nunca mais apareceu. Aparentemente, ele tinha uma certa moral com o Odair Helman, porque até então eram 8 jogos no Paulista, né? 7 como titular e um que ele foi reserva e entrou. E aí depois dessa lesão, né, o Santos, claro, depois dos jogos depois, né, da Portuguesa, foi eliminado do Campeonato Paulista. Teve o jogo do Iguatu em março e aí depois ficou um mês parado quase para voltar contra o Blooming, né? E desde então, contra o Iguatu ele ainda estava machucado, né? Mas desde então não jogou mais. No lance, tem uma matéria falando que ele já treinava sem restrição no dia 20 de março. Ou seja, ele machucou em fevereiro 19/2, 20 de março, um mês e um dia depois, ele já estava treinando sem restrição. Qual que é o problema do Sandri não jogar? A ascensão do Camacho, né? De repente o Camacho apareceu como opção quase indiscutível do Odair, né? Desde a lesão do Sandri, o Camacho foi titular 4 vezes e entrou em uma. O Fernandes, titular 4 vezes também e entrou em 2. E aí o Alisson que chegou depois, que entrou em 2 partidas recentes, né? Contra o Atlético e contra agora o América também. O Alisson, ele entrou. Por que é importante a gente discutir o Sandri? O Dodge ele precisa de uma boa companhia, né? E até então o Sandri estava vindo bem, né? Fazendo uma ótima dupla com o Dodge. Inegável que hoje o Sandri, hoje não, né? Pelo menos até o Campeonato Paulista, vinha jogando mais do que o Fernandes está jogando hoje. Não que o Fernandes esteja mal, eu não acho que ele esteja mal, né? Já jogou melhor, claro, mas não acho que ele esteja mal. E o Sandri já jogou muito melhor que o Fernandes nesse início de temporada. E melhor que o Camacho, claro, melhor que o Alisson também. Mas desapareceu, né? Então, desde esse período que ele não entra mais, né? E é estranho, né? Tem até que a lista de jogos, desde que o Sandri lesionou, quem foram as duplas, né? Contra o Blooming, Dodge e Camacho. Aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Dodge e Camacho e o Fernandes entrou no lugar do Camacho. Contra o Grêmio, Dodge e Camacho, o Fernandes entrou no lugar do Camacho. Contra o Audax Italiano, Dodge e Fernandes. Atlético, Dodge e Fernandes. Botafogo na volta, Dodge e Fernandes, entraram Camacho e Alisson. E contra o América agora, Dodge e Fernandes, eles ficaram o jogo todo. Para mim é importante discutir isso porque eu acho que a dupla ideal hoje, né, considerando que o Sandri já jogou no Campeonato Paulista, seja Dodge e Sandri. Porém, a gente tá vendo aí uma ascensão do Camacho de novo, né? O Camacho que sequer deveria estar no elenco, tá tendo uma ascensão aí em disputa por posição. A gente tem o Alisson ainda para entrar nesse time, né? Que é um cara que vem entrando sempre, principalmente quando a gente for falar de proteger a defesa, né? Pelo menos o Odair tem tido isso, né? Essa ideia de ter 2 volantes que saibam jogar, né? O Fernandes ele marca muito, mas ele tem um passo melhor do que o Alisson, por exemplo, que a gente já conhece de longa data. Pelo menos essa ideia de manter 2 volantes que saibam jogar, ele mantém. O problema é que eu acho que não é a dupla ideal, né? E outra, a gente vai lidar com muitos elencos e times melhores do que o nosso no Campeonato Brasileiro. Então seria até uma alternativa a gente jogar com 3 volantes de repente, né? Você abrir mão de um meia, proteger mais a sua zaga, e esse terceiro volante poderia ser o Sander, né? Ele evidentemente que é melhor que o Camacho e o Alisson. Então poderia de repente alguns jogos fazer essa trinca, né? Principalmente fora de casa, né? Com Dodge, Sandri e Fernandes, né? O Fernandes podendo ficar mais na proteção da zaga. O Dodge e o Sandri revezando para subir, principalmente nos contra-ataques, enfim.
São muitos times que são melhores que o Santos, então eu acho que vale a pena estudar de repente alguns jogos, manter 3 volantes até para ganhar um pouquinho de contenção na defesa, né? Próximo jogo contra o Cruzeiro, no sábado, a gente não vai ter o Dodi, por exemplo. Eu acho, tenho quase certeza absoluta que... Tenho quase certeza absoluta, muito bom. Eu tenho quase certeza que o Camacho vai entrar nesse time. Vai se jogar Camacho e Fernandes, muito provavelmente. E eu acho que seria melhor o Sandri, né? Eu acho que seria melhor o Sandri. Ou até mesmo o Alisson. E ele que eu não sou dos maiores fãs do Alisson, já disse que não sou tão fã dele assim. Mas acho que seria até melhor, porque o Pepa deu muita segurança, né, pro Cruzeiro quando assumiu o Cruzeiro, né? É um Cruzeiro muito diferente do que a gente estava vendo no Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro vem jogando de uma forma interessante, né? Um técnico estrangeiro que a gente sabe que tem sempre ideias muito melhores taticamente do que os técnicos brasileiros. Então a gente sabe que vai ser um outro jogo, né, no Independência com provavelmente um público legal, aí, provavelmente uns 15 mil pagantes ali no Independência. E vai ser, e lá é um estádio mais caldeirão do que o Mineirão, né? Então vai ser um jogo bem difícil, né? A gente vai estar sem o Dodi, sem o... Tem mais um outro jogador suspenso que eu não tô lembrando agora, Bauerman. Sem o Bauerman que foi expulso. Provavelmente entre o Joaquim, né? Mas falando ali do meio de campo, pra gente não sair muito do foco do Sandri, vai se buscar um substituto pro Sandri, pro Dodi, que eu acho que não vai ser o Sandri, eu acho que vai ser o Camacho. Vai acabar jogando Camacho e Fernandes, mas já deixando claro que eu sou completamente a favor do Sandri voltar a jogar, pelo menos pra gente ver. Porque o Camacho a gente sabe que vai render, ou não vai, né, no caso. E o Alisson também. A gente já tem ideia. A gente não tem ideia do Sandri pós-lesão, que antes da lesão estava bem, né? Então a gente, né, torce para que ele se mantenha, né, bem e, enfim, que ele se mantenha no futebol que estava antes, né? Que estava sendo a dupla ideal, Dodi e Sandri. Diz aí o que você acha, o que você pensa, quem deve ser a dupla titular do Santos contra o Cruzeiro, se o Santos deve optar em alguns jogos por 3 volantes para poder ganhar o meio campo, abrindo mão de um atacante ou abrindo mão de um outro meia, né, para jogar eventualmente num 4-4-2 ou num 4-5-1, talvez, com 2 meias preparados para puxar o contra-ataque junto com um volante que provavelmente é o Dodi, que leva a bola melhor à frente. Qual seria a solução? Se vocês são a favor disso, se inscreve, deixa um like. Tamo junto, Santista, é nóis.